Então, estamos aqui hoje, nós estudantes do Serviço Social da UFSC, Eva, Marilene, Domingues Mário e Domingues Sana. Estamos aqui hoje para entrevistar o doutor cientista social Daniel e o tema é o papel da escola no enfrentamento desse racismo estrutural. Então, nós vamos passar agora para o Daniel, sociólogo, para que ele se apresente. Então, bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer muito o convite. Então, tenho a oportunidade de entrar na universidade já em 2008, como fruto das ações afirmativas aqui da UFSC, no curso de Ciências Sociais. Logo depois realizo meu mestrado em Educação e doutorado em Educação. Atualmente atuo como professor de História na rede municipal, nos anos finais, 6º e 7º ano, mas também apoio as questões que envolvem esporte e raça no esporte, junto no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na linha sobre formação de atletas. E também outras ações que são desenvolvidas principalmente com o programa de Jovem Aprendiz. Então, muito agradecido de estar aqui com vocês nessa manhã. Então agora eu vou passar para a Eva, que ela tem umas perguntas para fazer. É o Domingues? Então vamos passar para o Domingues, que ele vai... O Mário tem mais perguntas. Vai começar então a entrevista. Faz a tua primeira pergunta, Domingues, daí a gente puxa. Ok, vamos iniciar assim com o senhor, o doutor cientista social, o senhor Daniel. A minha primeira pergunta é: qual é o papel da escola no combate contra o racismo? Essa é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, da gente pensar qual o papel da escola. Eu gosto de destacar algo que nos últimos anos a escola, vamos dizer assim, como ela virou as costas um pouquinho para esse papel. Resumindo, quando a escola, em sala de aula, ela alega que a educação vem de casa, ela está lavando as mãos e dizendo: opa, eu não tenho um papel educacional, não tenho papel na socialização desse indivíduo, desse sujeito. Porque o papel da escola é o quê? É de fazer a transição entre a socialização primária, entre o grupo familiar e o mundo. Então, se a escola lava as mãos e diz: olha, a educação é da família, ela se isenta de fazer essa ponte. E aí, quando a gente vai pensar as várias causas, como a questão racial, então é um papel fundamental de ensinar, de mostrar o que é essa vida coletiva e, principalmente, o que é viver com o outro. Porque quando você diz, voltando nesse exemplo, que a educação é da família, bom, nós temos famílias das mais diversas formas, questões de ética, moral, cultura, religião. Então são várias visões de mundo. E aí você coloca todo mundo no mesmo ambiente e diz: não, é a família que precisa ter como se tivesse uma educação universal. E, ok, podemos ter elementos importantes disso de uma vida coletiva que as famílias ensinam: não mexe, essa caneta é do amiguinho, não faz isso, escuta antes de falar. Ok, regras, mas o convívio com o outro, com o diferente, daquilo que, minhas crenças religiosas frente à crença do outro, a minha visão de mundo, inclusive minha cor da pele em relação à cor da pele do outro, isso é um impacto que na escola tem um papel fundamental de orientar, de mostrar o que é viver coletivamente. O racismo é uma das coisas que nós temos na nossa sociedade que exalta a desigualdade, a exclusão, e a escola tem um papel primordial de novo, em vez de criar muros, fazer pontes, para que todo mundo consiga viver junto, coletivamente. Essa é, pelo menos, parte da sua grande função e que em alguns momentos, como eu disse, tem virado as costas para isso. Muito obrigado pela fala. E também vamos proceder com a segunda pergunta. Tem assim: como educar para eliminar? Como educar para a eliminação do racismo e para a valorização da diversidade e da diferença em Santa Catarina? Boa.
Em Santa Catarina nós temos uma particularidade, claro, todo o Brasil, os últimos anos, né, mostraram isso, de novo, uma efervescência de algumas teorias, ideologias que não são inclusivas, são excludentes, né? E o discurso, essa narrativa é muito forte hoje. Posso dizer, estou em sala de aula, vivencio isso com os alunos, a questão de xingamentos, né, da violência, a brutalidade está muito aflorada, podemos dizer. Então qual é o papel da escola, eu como educador? Ao perceber isso, né, de para e vamos orientar. Vamos não deixar com que aquilo vai ganhando cada vez mais, né, vai aumentando a sua ressonância, né? Vários exemplos. Então, eu gosto. Hoje nós temos a lei no Brasil, que é a lei sobre educação das relações étnico-raciais. Ela completou agora 20 anos, né? Está completando 20 anos. E ainda, eu vou dizer como professor, temos colegas profissionais que entendem que não é uma lei que deve ser implantada. Ou acham, principalmente, desafios. Não, como que eu vou falar em matemática sobre questão racial? Bom, mas é algo muito simples. Ao invés de só destacar os matemáticos, né, europeus, que aí é um eurocentrismo, puxa, de buscar que, sim, a matemática surge na África, que os gregos vêm para a África, no Egito Antigo, para aprender. Né? Alexandre o Grande construiu sua maior cidade, exemplo, maior biblioteca no mundo para a época, e Alexandria, estava no Egito. Então tem uma relação muito forte do porquê, mas isso é apagado na sala de aula. Então, ao trazer isso, não é para dizer, opa, né, a população negra são os melhores e tal. Não, mas para você valorizar, assim como valoriza no discurso, na narrativa, quando nós estamos em Santa Catarina, né, como falou, que os imigrantes vieram para cá e desenvolveram o Estado. Então tem uma narrativa positiva. Claro que nós sabemos que há um apagamento, uma invisibilidade, há brutalidade, há violência com todos os povos originários aqui. Mas essa narrativa positiva, para todos aqueles alunos que são de origem imigrantes, né, europeias, eles acabam intimamente ampliando sua autoestima, aumentando sua autoestima. E os estudantes negros não têm isso. Então quando a gente fala do ERE, é essa questão de levar para a sala de aula um discurso positivo, de trazer outros elementos para que olhem, para além de ter lá os corpos negros, que é importante, né, dos alunos terem um professor negro para dizer, puxa vida, ó, eu quero também, ele chegou, eu consigo, é possível, que no livro didático, no conteúdo, no estudo, ele consiga também ver isso, que ele tem potencial, que ele consegue, que ele é fruto de algo que tem história. Porque no Brasil, geralmente, a história dos negros é contada sempre a partir da escravidão, da escravização. Né? E parece que antes não existia nada. Então, é esse elemento, esse é o papel da escola, esse é o papel dos professores, de como atuar ali. Claro que aí depois tem todo um outro olhar, que é, sim, fazer as ações, né? Ter sempre as reuniões de formação, mas como na prática o professor utiliza isso é ali em sala de aula, no dia a dia, no convívio, e assim a gente vai quebrando essas estruturas ideológicas que colocam sempre os corpos negros, né, em um lugar. Eles devem estar em um lugar e não em outro. Obrigado. E também tem assim, qual é o papel da educação no combate à desigualdade social? Ela é fundamental ao proporcionar, quando nós pensamos que a desigualdade social, principalmente no modelo de sociedade que vivemos, o modelo de sociedade capitalista, em que o acesso à educação é primordial para que você tenha, para que você consiga os melhores postos de trabalho, logo as melhores remunerações, e isso, com melhor remuneração, você tem acesso a bens e serviços, então a educação é primordial, que ela tenha qualidade, que ela seja acessível a todos, para que possam, por esse meio, dentro das regras do que está dado, de novo, dentro de uma sociedade capitalista, a educação possibilite essa mudança, que é mobilidade social. Então, isso é primordial. Infelizmente, a educação no Brasil, ela é plano e não projeto. Então, cada governo, né, traz um plano e que, quando chega o próximo, se desestrutura e vamos, opa, né, agora eu tenho a minha ideia, agora eu vou resolver o problema.
Não, é o que Darcy Ribeiro, é plano e não projeto. Darcy falava isso já na década de 70. Esse é o grande problema da educação no Brasil, que é reforçar a desigualdade. Totalmente. E para finalizar, a última pergunta tem assim, o que deve ser feito para acabar com a desigualdade social, principalmente em Santa Catarina? Bom, Que pensando... trabalho árduo. É um trabalho muito árduo. Desafio. É um grande desafio. Como nós estamos falando aqui, o papel da escola, bom, esse papel é primordial. A gente já viu, mudando o discurso, na maneira de atendimento, na acolhida, na maneira de transmitir o conteúdo, na maneira de intervir nas relações entre as pessoas nesse ambiente escolar que é um fragmento da sociedade, né? Então a escola não é uma bolha, que maravilha, que é um paraíso, as crianças, não. Tudo que os pais falam em casa, na vizinhança, no dia a dia, no ônibus, elas trazem para a escola. E por isso que hoje, né, nós estamos nesse momento aí muito tenso, o que é a sala de aula, o que é o espaço escolar, porque a violência que está na sociedade está ali dentro. As crianças só estão reproduzindo o que elas estão vendo todo dia. Então, como mudar? Trago essa relação para pensar, será que a escola sozinha ela vai fazer isso? Não vai, porque ela, de novo, ela é um fragmento da sociedade. Então a sociedade como um todo precisa passar por essa transformação. A escola não vai dar conta. Nesse caso, sou pessimista. Sou, como professor, como educador, sou otimista, ideólogo, né? Sempre idealista, vamos lá, idealista, de que estou em sala de aula para transformar. Não importa se é a vida de 1, de 10, dos 30, vamos lá, vamos transformar e vamos fazer um mundo melhor e tal. Mas agora, quando a gente dá um passinho, como pensador, como cientista, como a pessoa que observa a sociedade, aí eu sou pessimista. Não vai mudar. Porque os elementos da sociedade não estão se transformando. Nós esperávamos que a pandemia trouxesse essa sensibilidade para as pessoas. Né? Puxa, olha quantas, né, as perdas, trabalho, perdas de vidas, tudo que aconteceu, ficar mais isolado, mais próximo da família, fosse, né, isso dar uma nova demão de tinta, do verniz civilizatório, né? Uma maior empatia, e, né, iria facilitar mais, nos tornaríamos mais humanos e tal. Infelizmente não. Na verdade, tirou um pouquinho de verniz que a gente tinha civilizatório e escancarou que, nossa, nós somos muito violentos, muito brutais. Né? Isso, não estamos aí nos espancando na rua, mas na maneira de falar, na narrativa, no olhar, as pessoas estão sim com um sentimento muito maior de ódio, né? Muito grande. E aí nós temos todas, desde a misoginia, homofobia, né? LGTB, mais fobia, o racismo e todos os elementos, etarismo, capacitismo. Deram ênfase à palavra liberdade sem ser a liberdade tudo isso, né? Porque isso é aí, liberdade. O que é liberdade, né? É ferir o outro, eu posso chegar, que ótimo, eu tenho a liberdade de falar, de ofender o outro. Era um peso desnecessário, uma palavra que não tem esse não fim, tem, né? Não tem esse fim. E essa liberdade era para permitir que o outro viva comigo também, né? Sim, que virou libertinagem, na verdade. Né? Isso aí. Bem isso mesmo. Muito bom. Então, na sua resposta, vai mudar? Eu digo, como educador, estou lá para mudar. Mas, como observador da sociedade, eu digo, ela não vai mudar de imediato. Precisa de uma transformação muito maior. E aí vai envolver a escola, vai envolver as instituições nessa sociedade, vai envolver a mídia, vai envolver todo mundo que está envolvido. Muito obrigado. Vou passar a fala pelo meu amigo Sana. Perante a lei, existe uma lei aqui no Brasil que prove essa desigualdade, preconceito. E por que até agora não existe uma medida que deve ser tomada para combater o racismo no Brasil? Ótima pergunta. Quando a gente pensa que, para ser recente, né, a nossa Constituição de 88 é uma Constituição que
já traz isso, direitos iguais a todos, né? Que já prevê que as questões de desigualdade sejam revistas e principalmente falando aqui do racismo também já estejam lá. Logo depois nós temos várias outras leis também na década de 90 tornando o racismo como crime, né? Mas aí depois, nesse desenho, uma segunda lei que diz sim, racismo é crime, mas tem a injúria. A injúria racial é quando eu falo direto para você, racismo é para o coletivo. Bom, aí já abriu um fosso, uma brecha. Tanto que até recentemente todas as denúncias de crime racial, né, você fazia lá todo o procedimento, abria um boletim de ocorrência e tal, na hora de tomada a decisão do órgão, né, que são os policiais, civil, militar que está fazendo esse boletim, eles observavam, não, vou colocar injúria racial antes, foi direto para você. Ponderável. Ponderável. E de novo isso enfraquecia. É a mesma expressão racista. Ah, não, mas foi para você e não para o coletivo negro, né? Não é para toda a população negra. Bom, mas É um caso isolado. É um caso isolado. Que diferença é isso? Isolado no mercado, na padaria, na escola. E aí agora eles alteraram, né, recentemente, então mesmo injúria está no mesmo patamar do racismo. Então é uma coisa só. Ok, mas levou, sei lá, de 96, 97, tá? 25 anos para eles encararem que injúria é o mesmo ato racial. Bom, o que eu quero dizer com isso? A partir da sua pergunta, por que ainda não foi implantado? Bom, o Brasil tem toda uma história escravocrata, de ideologias sim, de base racial, racistas, que segregaram grande parte da população brasileira e privilegiando alguns grupos, né? Hoje nós usamos a expressão que é o privilégio branco. O que é o privilégio branco no Brasil? Esse privilégio é eu aqui, né? Hoje vocês estão entrevistando, me reconhecendo, o doutor Daniel, ok, aqui com vocês. Mas se eu for, nós estamos aqui no bairro da Trindade, se eu ficar 15 minutos na frente de um prédio, daqui a pouco vai passar uma viatura policial. Ou ela vai estacionar lá na esquina, ou os porteiros, os vigilantes dos condomínios vão vir para frente. Se fosse uma outra pessoa branca, ela pode passar o dia ali, acampar na frente do prédio, que ninguém vai fazer nada. Então esse é o privilégio. Por que as coisas não acontecem no Brasil? Porque essa marca, ela está ainda muito presente. Uma marca, sim, tem uma relação com o passado, mas que permaneceu na mente das pessoas. Por isso que quando a gente fala de racismo estrutural, por isso que ele fala da estrutura do país, da estrutura como está composta a sociedade. É o que faz um profissional de RH, na hora que ele pega lá os 2 currículos para avaliar, e os currículos sem foto. Aí ele olha, nossa, o currículo, opa, vou chamar para entrevista. Só que quando chega na entrevista, quando um é branco e o outro é preto, ele já tomou a decisão, antes de conversar. Ele já sabe quem ele vai contratar. Porque ele vai identificar que a pessoa negra, talvez, mesmo com aquele ótimo currículo, ela não tem condições, ela vai ter maturidade, ela vai ser, né, subversiva, libertina e tal. N fatores. Até porque ele deveria estar na portaria, como segurança, como jardineiro ou na cozinha, né? Não em determinada posição, principalmente quando são posições de gestão. Então por isso que não muda, por isso que não se transforma, né, na prática essa questão. Fiquei pensando nessa tua resposta e lembrei que na Secretaria Municipal Não tem. Agora eu lembrei disso. Essa é uma briga. Não conheço nenhum deles e me deixou assim bem triste. E quando é chamado, né, nesse momento, aí tem a questão do apelo. Não, nós queremos mostrar a imagem de que estamos transformando. E aí chama ele para falar das questões raciais. Achando que, opa, tá bom, estamos integrando, estamos fazendo aqui, quebrando a desigualdade. Não, para que tocar no assunto? Trata como normal. Sim. É assim, sempre foi assim, para que vamos, né? Para que vamos mudar? Essa é uma tristeza. Agora eu parei para pensar assim, na Secretaria de Saúde eu não conheço Não nenhum. conheço. Uau. Na Secretaria em si, né? Eu conheci coordenadores negros, mas porque tinha um pezinho, assim, tipo um QI. Certo. Não por
devido mérito. Aham. Né? Tem uma expressão que foi muito usada no Brasil durante um certo tempo, e tem um sociólogo, né, um grande sociólogo brasileiro, que é Florestan Fernandes. Ele, não vou lembrar aqui o título do livro, mas eu acho que é O Negro no Mundo dos Brancos, eu acho que é isso. E lá ele traz a expressão que é o negro de alma branca. Então esse negro de alma branca, ele usa isso para dizer que esse negro ele consegue ascender na sociedade brasileira, como ela está. Mas para isso, né, essa representação da alma branca, ele precisa incorporar todos os valores dessa sociedade branca. Então a maneira de vestir, a maneira de falar, né, o cabelo, uma postura, até mesmo na linguagem, para que ele consiga ser aceito. Sim, tem que ser. E mesmo assim ele é aceito, ele não faz parte, porque sempre quando precisar exaltar alguma coisa, ele vai ser é aquele negro, é um negro. Ele não compõe, ele é aceito a estar ali presente. Isso vai para as rodas de amigos, para bares, para as festas, para os eventos, para a política. Qual é o momento que o negro, mesmo lá na secretaria, né, indicado, ele né? consegue Quando chegar. que ele é indicado, Isso. né? Então, É só quando tem aquela indicação porque é o meu parente, é o filho da minha empregada, sabe? É aquela... porque ele pensa que nem ele vai ser, né, é alguém que vai me dar força quando precisar, vai me representar aqui. Isso. Então ele ocupa Não aquele é diferente espaço. na escola em si, né? Porque eu, pensando assim em Florianópolis, né? Não sei como é que funciona essa didática nos outros locais, mas hoje, pensando aqui, os diretores hoje são eleitos, né? Sim. E historicamente não era assim, e eu vejo que os cargos comissionados, quando é imposto, quando ninguém quer assumir aquela diretoria por ser um colégio difícil, de periferia, porque tem medo, e enfim, eu sou da rede também, então eu conheço bastante as dificuldades, né? Mas eu sou da parte da saúde, então as nossas dificuldades são outras. Eu vejo que geralmente eles são brancos, geralmente, e a ideologia do colégio, sim, aconteceu esses dias, pouco tempo atrás, aquela agressão com aquela professora negra, né, que foi assim um absurdo. Partiu tanto de pais como do próprio colégio, né, da forma, da atitude que tomaram em função do que ocorreu. E enquanto instituição, assim, né, o que tu vê, assim, dos teus próprios colegas? Qual é a vontade de ver isso mudar? Como sindicato a gente vê, mas o sindicato hoje, depois dessa ampla desvalorização que a gente teve, né, do sindicalismo, da força do trabalho nesses últimos anos, como tu vê essa mudança e como a gente consegue encarar isso agora, vindo uma nova intromissão de OS. A gente sabe que o OS é mais precarizado, né? E vem pessoas qualificadas, não que elas não sejam qualificadas, né? Mas tu entende que num concurso público a gente tem que ter outros títulos, né? Qual é a tua visão como professora? Falando de Florianópolis, né? O que eu posso dizer? Eu acho que tem um movimento muito importante acontecendo, mas vou trazer dois ou três exemplos. Ela veio participar da... né, mas vou dar um exemplo. Esse ano eu estava em uma das escolas, né, sou professor ACT, então substituto, todo ano faz a prova, tal. Participo como preto, né, com a parte de cotas preto e pardos. Então, primeiro dia, todo mundo se apresentando na escola, faz aquela fila, aquela recepção, foi falado sobre vários temas, questão racial, a importância, a valorização. E aí, quando eu vou para a fila, entregar meus documentos, tenho duas colegas atrás de mim, na fila, falando que as cotas são injustas, que deveria ter cotas apenas na universidade, porque agora todo mundo chegou na universidade, legal, todo mundo se formou, está todo mundo igual, já tem igualdade, concluiu, está igual, e elas conversando. Eu, na frente dela, entregando meu documento, e tá ali, primeiro dia na escola. Ano passado, a prefeitura, né, a Secretaria de Saúde, de Educação, fez um seminário muito bacana, maravilhoso,
foi, né, ali no centro, 2 dias sobre a temática racial, vendo as questões, como tem sido a prática em sala de aula, né, nas escolas, os vários exemplos, trouxe pesquisadores importantes para fazerem falas, e eu no meio da plateia. Numa quarta-feira, no meio da plateia, fiquei mais abaixo, mais próximo do palco, enquanto os palestrantes estão falando, os colegas estão questionando. Não, mas isso eu não acredito. Não, mas não é assim. Não, tá, mas então se é assim, por que agora querem tal coisa? Ah, estão falando. Aí na manhã eu pensei, foi com o almoço, eu disse, não, não vou sentar mais lá na frente, vou sentar no fundo, para ficar longe das... Sentei lá no fundo, outra palestrante à tarde, e aí 2 colegas falando que era um tema lá sobre o surgimento da humanidade na África, e que a partir da África você, né, toda a ocupação do mundo, do Homo sapiens e tal. E elas falando, ok, teoria da evolução, então vamos conversar sobre teoria da evolução. Se são os melhores, né, que sobrevivem, logo se nós saímos então da África, nós somos melhores que eles. Por que estão exaltando isso? E a gente é que desenvolveu, se é esse processo de evolução, a gente tá melhor, não é? E eu ali, né? E foi assim, falando outras besteiras do meu lado. O que eu quero trazer com esses 2 exemplos? É possível ter mudança? Sim, é possível. A escola está ali para mudar, para transformar, para debater a importância do sindicato, né, desses movimentos coletivos, sim, de trazerem o tema de... Só que é um enfrentamento gigantesco. A gente precisa se posicionar sempre. E a educação não está isenta, assim como as outras várias profissões. Ah, não, se é profissional da educação, opa, então ele pensa assim, assado assim. Não, são profissionais, como tem na saúde, na educação, no esporte. Tem profissionais que cresceram, tiveram formações diferentes, socializações diferentes, trajetórias diferentes, alguns mais propensos a uma vida coletiva, outros mais propensos a não. Nós estamos num mundo em que o individualismo impera, né? Ou pelo menos o discurso individualista é muito grande. E eles já incorporaram, diz que não, é o meu primeiro, é o mérito. Eu conquistei, eu fiz por mim e pronto, o resto que se exploda. E na educação tem isso. Então precisa um movimento interno, um movimento coletivo, sindical. Esse ano, no caso das provas de ACT, teve um grande problema, que houve né, inclusive a gente está aqui na frente da FEPESE, né, que mudou um pouquinho as regras do jogo, que, só resumindo, são chamadas 10 pessoas para as vagas, né, ou na ordem 10 pessoas, dessas 10, 7 é de ampla concorrência, 2 são pretos e pardos e uma pessoa PCD, né, deficiente. Ok, o que eles fizeram? Bom, nos outros anos, qual foi a regra adotada? Eles iam chamando as pessoas pela ordem, nessa sequência, e não importa se você assumiu a vaga ou não. Então, você ia passando, ia pulando. Esse ano, só quando você aceitou. Então, se a pessoa aceitou a vaga, precisavam 7 pessoas brancas aceitarem, para depois chamar 2 negros e depois chamar o PCD. Embora o PCD conseguiu, com a regra com o vereador Gabrielzinho, teve uma alteração para chamar ele um pouquinho antes, ali no 4ª, 5ª posição. Só que essa pequena mudança, essa pequena mudança teve um efeito. O ano passado, só em professores de história eram 22. Esse ano são 5, 6. Mudou. Eu disse pretos e pardos. Então a proporção foi gigantesca nessa sutileza que eles fizeram. Uma reclamação. Tiraram grande parte das pessoas. Então, vai mudar com a educação? Muda, mas precisa uma consciência grande. Na gestão, nós temos poucos gestores negros ali, desde a assessoria, das coordenações, para pensar isso. E, de novo, não é pensar como para impor coisas, é pensar para que tenha mais sensibilidade de como olhar o outro. Olhar esse outro que é o seu colega de trabalho, mas também é seu aluno. Não olhar a cor, né? Não olhar olhar o ser humano que isso está ali, né? Não, o que difere uma cor. Tá.
Então, apesar de toda essa situação, nessa tua trajetória nas escolas do município, na tua trajetória na universidade, qual o projeto antirracismo que mais te chamou a atenção, que tu achou que esse é um projeto ideal, antirracismo dentro da escola ou na universidade? Puxa vida, isso é um desafio. Dizer que um projeto ideal, acho que não tem, porque, como professor, cada ano, cada turma é diferente, cada grupo é diferente, então você pensa, não dá para simplesmente, opa, criei um negócio aqui, é bam, 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 e agora eu vou replicar continuamente. Não dá. Tem mudanças, mas eu acho que tem projetos muito legais. Por exemplo, tem o ano passado, que estava na Escola Maria Tomasa, que é no Santinho, tem a professora Edneia, tem um projeto que ela, vamos lá, entre aspas, né, ela copia de uma professora que é de Foz do Iguaçu. O que é? Como se fosse aquele dia de princesa, vamos resumir, dia de princesa. Então ela conhece maquiadores, conhece fotógrafos, ela leva esses profissionais para a escola lá no final do ano e todos os estudantes negros, pardos, indígenas são convidados a participar desse dia. Aí recebem maquiagem, tem os vestidos, fazem desfile na escola, o fotógrafo tira fotos e depois lá no Dia da Consciência Negra expõe essas fotos, faz uma grande, né, sessão ali, puxa, não fugiu a palavra, mas né, faz a exposição dessas fotos e é tão bacana, uma coisa tão simples para valorizar, para a autoestima desses estudantes. Tinha uma estudante, um exemplo do ano passado, uma estudante que é de origem indígena, só que ela, no processo ela se embranquece, né? O cabelo liso, claro, a vestimenta, para não mostrar para os colegas que ela é indígena, né? Então ela vive como uma menina branca ali, passa como branca, todo mundo aceita, e aí sim ela consegue circular com todo mundo. Mas nesse projeto, quando ela viu os outros colegas lá, ela disse: professora, eu sou indígena, eu posso fazer as pinturas da minha cultura? A professora disse: sim, puxa, ficou super feliz porque ela veio espontaneamente. E as fotos ficaram maravilhosas. Né? Mas, aí eu vou dizer, no dia da exposição eu estava lá, aí a professora veio e disse: Daniel, gostou? Tá super bacana. Mas acabei de responder o segundo ou terceiro pai, família, questionando por que o filho dele, né, branco, não tem as fotos também. Né? Então, como quebrar essa cultura de pensar, não, é porque seu filho ou filha branca, ela tem que explicar, tem representação a todo momento no noticiário, nos filmes, na novela, né, na propaganda que a gente vai sair na escola, está ali o outdoor. Seu filho e filha se vê todo dia ali, com o quê? Com autoestima, supervalorizado, com potencial, bem sucedido. Esses estudantes aqui não, eles não têm referência. Talvez seja a primeira vez, além da família, quando fala, você é bonita e tal, mas é a primeira vez que alguém de fora vem e olha a imagem dele e diz: nossa, que lindo ficou. Essa é a diferença, e a professora tem que lidar com isso continuamente. E às vezes até, que a gente já falou na educação, com colegas também, que questionam esse projeto. Tem um outro também, de uma outra professora, que é a escola, se não me engano, a escola aqui, inclusive Pantanal aqui. Ela também faz um trabalho muito bacana nesse sentido, muito semelhante ao projeto também de valorização da cultura, valorização da autoestima dos estudantes. Então tem projetos pontuais, além de sala de aula, de como o professor use essa sensibilidade. Eu gosto muito de pensar, tem um artigo que fala sobre o aluno bom e o aluno mau, e que os professores fazem o chamado violência simbólica, que é o quê? Né? Quando for apresentar o trabalho lá, a professora, geralmente o professor vai olhar para vocês, vai dizer: nossa, que bacana, que ótimo, vocês saíram muito bem, e vai chegar para os colegas e vai dizer: nossa, foi muito bom, que legal, vocês conseguiram fazer, nossa, que importante. Você percebeu a sutileza na palavra, né? Aqui valorizou e disse: olha, eu sabia que vocês conseguiriam, aqui, nossa, vocês conseguiram, que legal, fiquei surpreso. É isso, e os estudantes com o tempo vão se comportando dessa forma. Se o professor vê que eles têm um potencial menor, ou coloca ele num lugar menor,
ele vai se comportar né, com essa condição menor, inferior. Quando o professor valoriza alguém, ele vai buscar o quê? Ser elogiado novamente. Então vai fazer mais, vai ter mais. E essa é a chamada violência simbólica, que existe na sala de aula. Então trazer profissionais, preparar profissionais para que tenham essa sensibilidade na maneira de falar é fundamental nesse processo. Então esse é um grande diferencial.